Das cinzas de uma república, nasce um império que dominou o mundo conhecido. Essa é a história de Roma. Uma saga de poder, de inovação e de um colapso que parecia inevitável. Olha, por mais de um milênio, Roma não era só um lugar no mapa, sabe? Era o centro de gravidade do mundo. Suas legiões marcharam por toda parte, suas leis foram escritas em pedra e sua cultura se espalhou, moldando a base do que a gente conhece como civilização ocidental. Só que toda grande história tem um fim. E a pergunta que ecoa até hoje é essa: como é que uma estrutura tão gigantesca pode desmoronar? Para a gente entender a queda, primeiro a gente precisa entender como foi a ascensão. E a nossa análise começa exatamente nesse ponto de virada, um período de pura turbulência que acabou forjando uma nova ordem mundial a partir do completo caos. O fim da República não foi uma coisa lenta, gradual, foi uma verdadeira explosão. O coração de Roma estava literalmente em chamas. Facções políticas se chocavam, generais ambiciosos marchavam sobre a cidade. E o Senado, completamente incapaz de governar um território que não parava de crescer. O caos era a regra do jogo. E desse caos, a transição foi brutalmente rápida. Em menos de 20 anos, o assassinato de César, em 44 a.C., deu início a uma guerra civil que só ia terminar com um único vencedor na Batalha de Ácio. E aí, em 27 a.C., esse vencedor, Otaviano, recebe o título de Augusto e pronto, nasce oficialmente o Império Romano. A República estava morta. Otaviano, que agora era Augusto, se tornou o mestre de Roma, mas ele foi muito mais esperto que o seu tio-avô, o César. Em vez de se declarar ditador, ele manteve a fachada da república, sabe? Enquanto, na prática, concentrava todo o poder militar nas mãos dele. Ele se tornou indispensável ao prometer a única coisa que Roma queria desesperadamente: paz. E com a paz, claro, veio a prosperidade. A gente entra agora no auge do poder romano, uma era que ficaria para sempre conhecida como a sua Idade de Ouro. O alicerce dessa era de ouro foi a Pax Romana, a famosa paz romana. Mas olha, não vamos nos enganar, tá? Isso não significava uma paz sem conflitos nas fronteiras, mas sim uma estabilidade interna imposta pela força das legiões. Era um pacto. As províncias teriam desenvolvimento e segurança em troca de total lealdade a Roma. E essa paz virou algo concreto, de pedra e cimento. O império foi todo conectado por uma rede de estradas e aquedutos, obras de engenharia que até hoje deixam a gente de queixo caído. O comércio floresceu, as cidades cresceram e o estilo de vida romano, com seus banhos, teatros, suas leis, se espalhou da Bretanha até o Egito. O próprio Augusto, nos seus escritos, dá uma ideia da política dele. Essa citação não é só sobre construir templos, é sobre restaurar a tradição, a ordem e os valores que, segundo ele, tinham se perdido no caos da República. Era uma reforma moral e religiosa, tanto quanto política. Mas mesmo no auge da glória, as sementes da ruína já estavam sendo plantadas. Por baixo daquela fachada dourada, a fundação do império começava a rachar. Por dentro, a sociedade romana estava se partindo em duas. De um lado, os honestiores, a elite absurdamente rica que controlava tudo. Do outro, os humilhores, os humildes, que eram a espinha dorsal do império. Pequenos agricultores, comerciantes, e que estavam sendo esmagados por um sistema de impostos feito para sustentar o luxo dos ricos e as guerras do império. E esse fenômeno, o tal do patrocinium potentiorum, mostra o colapso da autoridade central em tempo real. Pensa só, as pessoas comuns, desesperadas, buscavam proteção não do imperador, mas de senhores de terras locais. Proteção contra os próprios agentes do imperador. Era o início do fim do poder centralizado. A lealdade estava mudando de lado, do Estado para indivíduos poderosos. Então a gente tem aqui a tempestade perfeita. Impostos esmagadores que estrangulavam a economia e geravam revolta. Um exército que dependia cada vez mais de mercenários bárbaros, cuja lealdade era comprada, não conquistada. E, para fechar, uma crise política sem fim, com imperadores sendo assassinados e usurpadores surgindo a todo momento. O império estava se devorando por dentro. Com as fundações todas abaladas, o colapso final era inevitável. A fase final da história de Roma é marcada por essa fratura e uma desintegração bem acelerada.
No final, o colapso foi rápido. Em 395, o império se divide formalmente, numa admissão de que não dava mais para governar tudo como uma coisa só. Apenas 15 anos depois, o impensável acontece. A cidade eterna, a própria Roma, é saqueada. Foi um choque psicológico tão grande que o mundo antigo nunca se recuperou. Em 476, a deposição do último imperador foi quase uma formalidade. O Império Romano do Ocidente já não existia mais. Mas por que o Ocidente caiu enquanto o Oriente sobreviveu? As fontes mostram um contraste bem claro. O Ocidente tinha uma elite absurdamente rica, mas uma base social e econômica muito enfraquecida. O Oriente, por outro lado, era mais rico, mais populoso e tinha uma classe de proprietários médios mais robusta, o que deu a eles muito mais resiliência. E essa citação do historiador Zósimo diz tudo. Alarico, o líder visigodo, não tinha mais medo de Roma. Ele zombava da fraqueza deles. É uma imagem devastadora do colapso total da autoridade do poder militar que um dia dominaram o mundo. Mas a queda de um império raramente é o fim da história. Vamos ver como as ideias de Roma sobreviveram à sua própria estrutura política. O Império Romano do Ocidente desapareceu dos mapas, mas suas ideias, como fantasmas, continuaram a assombrar e a moldar o futuro. Da arquitetura ao alfabeto, das leis à engenharia, a queda foi o fim de uma era, mas o início de um legado que vive até hoje. Talvez o legado mais duradouro seja o direito romano. Isso não é só um sistema antigo, é a base para muitos códigos legais modernos, incluindo o direito luso-brasileiro. As fontes o descrevem como o formador da verdadeira consciência jurídica, estabelecendo princípios de justiça que ainda hoje a gente considera fundamentais. O que nos leva a uma pergunta final. Ao olharmos para nossas leis, nossa arquitetura, nossas línguas e até nossas ideias de república e império, quantos fragmentos de Roma ainda podemos encontrar em nosso mundo hoje? O império se foi, mas seus ecos, ao que parece, são eternos.